Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Chamar. Que, aliás, gente, tá um sucesso esse programa. Nós estamos muito felizes porque vocês estão participando, estão se inscrevendo, estão compartilhando, deixando mensagens e isso é muito legal e muito animador. Hoje nós temos um programa diferente, Chamar na Mesa e com um assunto importantíssimo. Hoje não uma convidada apenas, mas algumas. Vamos lá? E como eu falei para vocês, hoje o programa tá para lá de especial. Hoje, Chamar na Mesa com essas mulheres maravilhosas, cada uma com a sua história, e nós vamos falar a respeito da maternidade atípica. E aqui conosco está a Pamela. Pamela, seja muito bem-vinda. Elisângela, muito bem-vinda também. A nossa lindeza, minha sobrinha, gente, uma linda. Eu vou Emily. A Emily, eu tia. A Emily e, claro, a Jaque, que vocês já conhecem. E hoje, então, nós vamos falar a respeito da maternidade e por isso nós trouxemos a Pamela e a Elisângela, que são mães atípicas. Trouxemos também a Emily, que ela é psicopedagoga, então ela cuida dessas crianças. Mas por que mães atípicas? Porque muito se fala das crianças, mas também nós precisamos nos preocupar com as mães, o que elas precisam, como elas se sentem, porque são mulheres fortes, resilientes, guerreiras. Mas como é o dia a dia dessas mães? Nós precisamos também nos preocupar com isso, não é, Jaque? Sim, claro. É muito importante isso que você falou, sogra, porque muitas vezes os nossos olhos eles estão, né, nas crianças, mas as mães, elas precisam desse acolhimento, desse suporte, né, Elis? É necessário, né, que elas sejam cuidadas também, que os pais sejam presentes, e é isso que a gente quer compartilhar, né, com vocês nesse programa. Vamos conhecer um pouquinho mais da história das meninas? Pam, fala pra nós, como você detectou o autismo no Noah? Porque assim, hoje nós vemos que as escolas têm se preocupado muito com isso, né? Em alertar os pais, em buscar ajuda, e até mesmo em reuniões familiares, algum familiar olha e fala, olha, tá vendo isso aqui, tem alguma coisa diferente, e alguns pais também não querem aceitar, né? E acabam não buscando um diagnóstico para isso. Conta para nós, como foi que você descobriu, o que te chamou a atenção, o que te levou a ir atrás desse diagnóstico? Como foi isso para você? O que mais me chamou a atenção foi o atraso na fala. O Noah já tinha 3 anos de idade e ele não falava nada. E eu comecei a pesquisar, e nisso que eu estava pesquisando, eu ouvia muitos profissionais dizendo que, como era a época de pandemia, eles não tinham contato com ninguém, os bebês não tinham contato, então eles estavam um pouco atrasados. Só que a gente percebe, depois que o autismo chegou, a gente percebe que não existe, cada criança tem seu tempo, né? Não existe isso. Se existe algum atraso, precisa ser investigado. E eu fui atrás. Eu não fui, no primeiro momento, no neurologista, porque o meu sobrinho recebeu um diagnóstico já tardio, aos 9 anos de idade, e a minha irmã já tinha levado ele em 3 neurologistas. E então eu escolhi levá-lo no psiquiatra infantil. Chegando lá, o psiquiatra já experiente, 40 anos de experiência, ele olhou para o Noah, ele percebeu que o Noah não parava no consultório e mexendo nas estátuas do consultório. Ele falou, não, ele olha nos olhos, ele não é autista, é TDAH. E eu falei, doutor, por sorte, eu gravei 10 minutos de vídeo de todas as características que eu tinha visto já na internet e mostrei para ele. Ele viu os 10 minutos de vídeo. Quando ele viu os 10 minutos de vídeo, ele falou, realmente, ele é autista. E ele já saiu com
um diagnóstico do consultório. E aí a gente entra na fase do luto, né? Porque aquela fase, ai, será que realmente? Meu filho tem um diagnóstico, mas será que realmente é? Ai, será que o médico tinha razão? Porque ele olha nos olhos, né? Porque geralmente fala que autista não olha nos olhos. E a gente sabe que cada autista é único, né? E veio aquela fase do luto, e eu lembro que quando eu entrei no carro, eu tava com o laudo, eu falei assim pra ele, Noah, nós temos o diagnóstico do médico, mas isso não te define. E eu nem sabia se ele entendia ou não. E eu falei, filho, o diagnóstico não define o seu futuro. E daquele dia, a partir daquele dia, a gente começou a luta, ir atrás das terapias, com a psicopedagoga, fazer acompanhamento com ele. Deixei o meu trabalho de 15 anos para me dedicar à maternidade atípica. E estamos aí, na luta, né? Superando a cada dia, a gente sobe um degrau, depois o autismo regride. Quando a gente pensa que a gente vai subir, a gente retrocede e tá tudo bem. O autismo do Noah me ensinou a ser resiliente, ser mais paciente. Aquela Pamela de antes, que era impulsiva, queria fazer as coisas no mesmo tempo. E Deus falou assim, não, filha, eu vou te ensinar através do teu filho. Vamos lá. E a partir do diagnóstico dele, eu sempre falo que existia uma Pamela antes do diagnóstico e existe outra depois do diagnóstico, porque realmente a maternidade atípica, ela nos ensina muito. Nossa, Pam, eu ouvindo você falar tudo isso, primeiro eu quero dizer que eu te admiro muito. Sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso pra você. E principalmente, acho que todo mundo ficou emocionado, né, com o seu depoimento, mas porque você pegou aquilo que te feriu, né, você pegou o diagnóstico do Noah e você conseguiu ajudar outras pessoas, né? Você falou que começou a observar algumas características no Noah por conta de vídeos na internet. Então, o acesso à informação, ele abre os nossos olhos para aquilo que a gente precisa ver. Ainda que muitos pais, né, tenham essa recusa de buscar um diagnóstico, de realmente procurar, né, um profissional como a Amy, é muito importante. O trabalho que hoje você faz, hoje a Pamela, ela tem 2 contas no Instagram, né, são projetos que acontecem de forma presencial, que é o Inclua Todo Dia, falando de fato sobre a inclusão do autismo na sociedade, né, sobre os desafios da maternidade atípica, e também o Levanta Valorosa, onde ela acolhe, né, mulheres, mães atípicas, mães não atípicas, e é incrível, né, o que você fez com a sua dor, você ressignificou. Pam, uma das coisas que você falou sobre, assim que você descobriu o diagnóstico do Noah, a sua vida, ela passou por uma transformação. Até, assim, a sua profissão, que era algo muito importante para você acabou deixando de lado, porque naquele momento, né, acredito que não só naquele momento como hoje, não é prioridade na sua vida. Mas o quanto isso é desafiador para você no dia a dia, o quanto muitas vezes olhar para Pamela, né, como mulher, assim, ter que se entregar por uma rotina diferente, né, uma rotina que foi realmente mudada, e o quanto a participação hoje do seu marido implica, né, nessa rotina, no desenvolvimento do Noah. Então, graças a Deus, hoje eu tenho o apoio da minha família. Meu marido, no começo, não quis aceitar e eu comecei a estudar sobre autismo para poder ajudar o meu filho. Então, hoje eu conheço quando ele tá fazendo uma birra ou quando ele tá tendo uma crise. Aí eu já saio lá no meio da casa e falo, ele tá tendo uma crise. Aí ninguém encosta, deixa ele. E hoje eles entendem, então eles me acolhem. Um exemplo, o que aconteceu uma vez comigo no shopping, ele subiu a escada rolante com meu marido. E ele queria descer de novo. Meu marido foi, na maior paciência, desceu. Só que ele queria subir de novo e descer de novo, fazer aqueles movimentos repetitivos.
E eu comecei a chorar, porque estava logo no início do diagnóstico e a gente não entende muito, né? E eu falava, Deus, por que isso? Né? O que o Senhor está querendo me mostrar, me moldar? Por que isso está acontecendo? E depois eu fui estudando mais sobre autismo e eu falo, eu amo meu filho do jeitinho que ele é. Né? E hoje, graças a Deus, com o apoio da minha família, porque eu vou te falar já que não é fácil. Não é fácil para uma mãe carregar sozinha o autismo. Como eu fico pensando como que tá a saúde mental, a saúde emocional dessas mães que têm filhos níveis 1, 2, 3 de suporte, muitas vezes não verbal, né? Acabam no meio de uma crise, a criança agredindo elas. Eu muitas vezes já apanhei também, a gente estava conversando sobre isso, já apanhei também, ainda apanho. Uma vez o Noah quase quebrou meu nariz. E todas as vezes que eu apanho, eu choro, porque eu sei que é o autismo, né? É o transtorno. Então, não tem jeito, é estudar e ajudar. E o apoio da família nesse momento é muito importante. Muito bom, Pam. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história, né, da sua experiência. E depois olhem lá no Instagram, você mulher, você mãe que precisa desse suporte, desse acolhimento. A Pam tem um trabalho incrível, tem terapia em grupo, tem profissionais lá à disposição. Não passe pelo seu processo sozinha. Agora nós vamos conhecer também um pouquinho da história da Elisângela. Elis, eu também quero que você fale a respeito do diagnóstico e tudo, e também pegando o gancho do que a Pam acabou de relatar para nós, que você fale em seguida sobre essa rede de apoio também, como foi para você, e algo que eu já conversei com você a respeito da importância das regras e limites, né? A Pam falou a respeito disso. Por quê? Porque muitas vezes nós temos dificuldade de entender isso, né? Nós que somos mães de filhos típicos, nós temos um pouco de dificuldade de lidar. Nós, enquanto igreja, né, nós temos algumas situações na igreja, estamos agora começando a aprender, né, a lidar e a entender mais, a conhecer melhor. Então, nós precisamos também entender essa situação, né? Quando dizer não, quando parar. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua história e falasse sobre isso com a gente também. Ok, Bispa. Bom, o Antônio, ele demorou muito para falar. Ele começou a falar as primeiras palavras com 2 anos e 3 meses. Demorou a andar, ele tinha toda uma dificuldade. E eu levava ao pediatra e falava, mas ele é diferente, né? Porque eu tenho 3 filhos e ele é o caçula. E o médico falava, você está comparando. Não deve fazer essa comparação. Cada filho tem o seu tempo, né? Hoje nós sabemos que não existe isso. Porém, era o que eu escutava. E aí eu fui troquei de pediatra que disse a mesma coisa. E aí o Antônio foi para a escola. E ele estava no 1º ano e a coordenadora me chamou e falou para mim assim, teu filho tem problema de cabeça. Meu Deus. Ele não aprende. E eu entrei em pânico, né? Como assim? E levei ele novamente no pediatra, que falou que era coisa que estava comparando e que era para eu levá-lo ao psicólogo. E ele foi encaminhado ao psicólogo, nós fizemos alguns atendimentos, porém a psicóloga falou para mim, ele precisa de uma psicopedagoga, porque eu aqui não tenho como eu ajudá-lo. E foi aí que ela me indicou a Emily. E eu não me esqueço, no dia que eu cheguei lá, Nossa, foi. eu cheguei desesperada pedindo ajuda. E a Emily, calma, ele vai conseguir, calma, vai dar certo. E ela começou os trabalhos com o Antônio e começou a me orientar
para onde eu deveria seguir, qual o caminho. E ela fez um relatório muito bom que eu levei ao pediatra, e aí que eu consegui uns encaminhamentos para psiquiatra, neurologista, foi feito todos os exames, né? E ele passava para um neurologista que mesmo assim dizia que ele não tinha nada. Então eu tive que ir naquela troca de profissional até encontrar aquele que entendesse a situação, porque ainda há uma resistência. Hoje, quando nós fazemos algumas perguntas, as pessoas tendem a dizer: hoje tudo é TDAH e tudo é autismo. E quando enquanto mãe, a gente conhece o filho da gente, a gente sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que também falta muito dessa empatia dos profissionais de olharem de uma forma, porque nenhuma mãe deseja ter um filho assim, né, com essas debilidades. Mas nós entendemos que se tem, nós precisamos cuidar. E quanto antes começa o tratamento, as terapias, mais essa criança vai se desenvolver. E isso falta muito, né? Como a senhora mencionou, as escolas, elas estão dando um grande amparo nisso, porém existem situações que os professores não entendem a situação, e eu já passei por isso também. Do meu filho chegar com um caderninho para mostrar para a professora, eu estar esperando do lado de fora e a professora virar e não olhar o caderno dele. Do Otávio, meu filho do meio, ir até a sala de aula para fazer um favor que eu havia pedido e falar: mas por que meu irmão não está fazendo nada, não está com atividade? Porque ele não faz nada. Então isso assim, para nós, né, que somos mães atípicas, dói, né? E eu me cobrava muito porque eu sou professora e eu sempre procurei fazer o melhor para os meus alunos, e eu falava assim: eu faço o melhor para o meu aluno, mas não estão fazendo o melhor para o meu filho. Isso machuca. E eu agradeço a Deus porque assim, a Emily, ela foi um divisor de águas nas nossas vidas, né? Tanto é que o Antônio é o chaveirinho dela, né, Emily? Sim, a gente criou um vínculo de amizade, porque o Antônio, ele chegou nesse processo, né? Então, não era uma criança laudada, tinha uma série de dificuldades, não só a alfabetização, mas comportamentais também. E no autismo, quando é um grau um pouco mais leve, a gente pena um pouco mais, né? A gente sofre um pouco mais nesse processo, justamente por conta dos profissionais. Então, os profissionais olham e falam: não é possível. Então, coloca ali o TDAH na frente, coloca alguns outros transtornos à frente do autismo, até que a gente consiga fechar um laudo e conseguir caminhar. Então, eu costumo falar hoje para as mães: o laudo não é só um laudo. O laudo é você entender mais sobre o seu filho, é um autoconhecimento que ele vai levar pra vida. Eu não funciono assim, mas eu consigo funcionar desse jeito. E como sociedade, a gente ainda está caminhando, né? Então as escolas ainda têm ali a sua dificuldade em conseguir acolher essas crianças, acolher essas famílias, porque precisa não só da professora, mas de um apoio profissional. Então a gente ainda está caminhando, a gente está caminhando para os olhares que julgam, condenam. Nossa, ó lá tá fazendo birra. Por mais que hoje existam os cordões, né, que indicam ali um TDAH ou autismo, ainda tem um olhar de julgamento, né? Então, como falaram, mais de novo TDAH, autismo, tudo não, essa rigidez, tanto no comportamento quanto no cognitivo, elas andam juntas, e daí as mães precisam gastar não só com a escola, mas com uma série de terapias, e ainda mais quando envolve o processo da fala. Alguns autistas vencem, outros criam habilidades para lidar com uma dificuldade, mas o que eu sempre falo para as mães: não desistam da filha de vocês, eles precisam de vocês a todo momento. Lá na frente, quando eles estiverem adultos, conseguir se formar, se especializar, controlar ali as suas emoções e o seu comportamento disfuncional, eu tenho certeza que vocês vão olhar e vão falar assim: Deus, obrigada, eu consegui, valeu a pena todo esse processo. Então, hoje também as terapias estão muito
avançadas. Eu acabei de me formar em neurofeedback. É um capacete que você usa com eletrodos, onde você consegue estimular direto no cérebro, sem ter essa questão de tempo de comportamento. Estamos avançando demais nessa questão de terapia. São sessões, então você fica ali com a criança assistindo vídeo, estimulando as ondas cerebrais dessa criança, fora o tanto de outras terapias que tem no mercado. Então, a gente está caminhando, porque ainda nem se sabe a causa, de fato, do autismo. Então, se você ver uma mãe, se você estiver passando por esse processo, sinta-se acolhida da sua casa. Se precisar, entre em contato. A gente também consegue ajudar online a tanto as mães quanto as crianças. E busca entender mais sobre os filhos de vocês. Eu acho que essa é a palavra X. Entendam os filhos de vocês. Super necessário, né? E assim, hoje a gente consegue ver que tanto as escolas como as igrejas estão tentando incluir mais essas crianças, né? E isso tem sido muito bom, porque antigamente não era assim, né? Antigamente as crianças eram realmente afastadas. Ah, não, tá fazendo barulho, não dá para assistir culto. Hoje nós entendemos, tá fazendo barulho, tá andando, tá gritando, deixa, só deixa, né? E então isso é necessário, né? É necessário, na verdade é necessário essa rede de apoio de fora também, não só da família, Sim. né? Mas também de onde você está, da sociedade. A sociedade dá um apoio para essas mães, né? E conta para nós, como foi para você? Você teve essa rede de apoio na sua casa, em volta? Você sentiu falta? Como que foi? Como a Pam mencionou, né, assim, pro esposo é bem mais difícil a aceitação. A minha família no começo falava que era coisa da minha cabeça, que não tinha nada, ou que não era para eu falar, porque ainda existem pessoas que acham ruim passar para as outras o diagnóstico. Mas posteriormente a minha família entendeu e eu tenho um apoio assim muito grande. O meu marido leva o Antônio às terapias quando necessário, aos médicos, né? Os meus filhos que são mais velhos também procuram entender. O restante da minha família como um todo me ajuda muito. E um fato que eu acho que é bem importante de enfatizar aqui é sobre a importância deles fazerem a terapia corretamente. Porque o Antônio, como nós dissemos, quando ele chegou para Emily, ele não era alfabético, ele já tinha 8 anos, ele tinha muita dificuldade de concentração, né? Eu falo que a Emily foi uma guerreira com o Antônio. E hoje, depois dele ter passado, acho que foi 3 anos com você, Foi né? 3 anos de terapia com a Emily. Hoje o Antônio, ele é muito desenvolvido. Sim, Acima da média. Eu até tava contando pra Emily que teve um simulado na escola e ele tirou a nota mais alta da sala dele. Ele lê livros e ele faz prova sobre aquele livro e ele ajuda os colegas. Então, assim, é como você mencionou, não existe, meu filho não é normal, ele é totalmente normal, né? O que nós precisamos é trabalhar com essa criança, inclusive com o que a senhora mencionou, sobre regras, limites, né? A gente tem que entender, não, nós pais, mães, temos a responsabilidade de impor regras e limites. Isso foi uma coisa que a Emily sempre elogiou no Antônio, né? Porque ele sabe respeitar, ele sabe entender. Hoje ele tem, inclusive, atividades domésticas que ele é dele, que ele sabe que ele tem que fazer, uma rotina dele. Então, nós também precisamos tirar esse olhar de pegar o autismo como muleta e entender que eles podem ser o que eles quiserem. Eles podem ser... Nós temos médicos autistas, Sim. Nós temos professores, né? Então, isso não limita eles. Mas, assim, eles precisam muito de nós, mães e pais, que nós entendamos a situação deles e levemos eles às terapias. É cansativo? É frustrante?
Porque muitas vezes eles progridem, aí daqui a pouco eles regridem. Aí você fala, Senhor de misericórdia, o que eu errei, né? Muitas vezes eu e a Amelie conversávamos e ela me acalmava sempre, porque eu agitada, né? Hoje também me sinto uma pessoa muito melhor, depois que eu entendi todo esse processo. Então, eu penso que nós podemos ser a diferença na vida de outras mães que estão entrando, começando nesse processo da procura do diagnóstico, do entendimento sobre as crianças. Tá certo. Na verdade, essa coisa de impor limites, né, de quando falar não, é muito importante. Porque, como eu disse, né, na igreja, nós que recebemos aquela mãe e a criança ainda não conversamos, não interagimos com ela ainda, nós não sabemos como está essa criança, né? Se tem essa situação, você sabe que nós temos, né, situações lá na igreja em que, como não tem o tratamento, então não tem como colocar limite ali na igreja. Não tem, porque se a criança não tem o limite em casa, ela não vai ter o limite na igreja. Isso é fato. Então eu tô vendo aqui que é todo um conjunto de coisas, né? É em casa, são com os profissionais, são na escola, na igreja, enfim, onde vocês forem. Mas o que me chamou a atenção, e eu quero agora falar com a Emily sobre isso, é que pelo que eu vi, tanto com a Pamela, com a Elisângela, que apenas passar no neurologista não resolveu. Aliás, não resolveu de fato. Então, é muito interessante você falar para nós, né, para que as pessoas que estão nos assistindo, que têm essa dúvida, qual é o primeiro passo, né? O que fazer? Porque você paga uma consulta particular que tá um absurdo, porque se você espera, infelizmente, pelo SUS, você consegue, tem médicos bons no SUS, mas é demorado, né? E você tá ali, você precisa saber, então você vai pagar uma consulta particular, né? E aí, de repente, você procura o neuro, mas não é o neuro, você procura o psiquiatra, não é o psiquiatra, você procura o psicólogo, não é o psicólogo, aí é quem você procura. Mas antes disso, eu quero que você nos ajude nessa questão, porque é muito importante para quem está nos assistindo entender esse processo, como se inicia esse processo. Eu quero que você fale por que psicopedagoga, Emily? Olha, também não sei, gente. Eu só... tanto a Jaque quanto a minha tia me conhecem desde pequena e sabem que eu vou até dar uma pausa, porque acho que nem elas sabem, né? E Deus trabalhou na minha vida desde sempre. Eu tentei várias outras profissões e eu começava curso e eu falava, não ainda. E eu olhava assim pra minha mãe, não é possível. Não é possível. Você vai fazer alguma coisa. Minha mãe sempre foi muito rígida com coisas de estudo. Então comecei a pedagogia e comecei a gostar muito da área de estudar o cérebro. Por mais que tenha o nome na verdade sou neuropsicopedagoga, eu sempre gostei, a minha especialização é neurociências e psicologia aplicada. Então, eu não fui muito pro lado da psicopedagogia mesmo, essa questão de avaliação. Então, eu gosto de receber hoje, como tenho várias outras formações, receber a pessoa e transformar a vida dela. Como que eu consigo te ajudar? Vamos lá, então a terapia é voltada mais para ação hoje. Mas, nesta época da Elisângela, eu estava voltada somente ao público infantil, onde eu ajudava as mães a gerenciar e fechar laudos. Então chegou assim, muitas crianças que passavam com psicólogos há anos, que já tinham acompanhamento e não conseguiam fechar o laudo. Por quê? Justamente por conta desse olhar um pouco grosseiro dos profissionais na hora de fecharem o diagnóstico. Então as pessoas só olhavam para o autismo quando era um não verbal, quando era um autista bem agressivo, em níveis muito hard, assim, muito difíceis. É autismo. Hoje a gente já compreende que não. Autismo é um espectro que tem um padrão de comportamento um pouco mais rígido. Alguns têm facilidade na escrita,
em verbalizar, outros não, outros têm um social muito bom, outros não. Então o espectro, ele é algo muito específico de cada criança. Então quando chega, procurem bons profissionais, lógico. Profissionais que estejam, assim, atualizados. Eu acho que professores atualizados já vão ter esse olhar cuidadoso, eles mesmos vão te orientar. Se você pega um psicólogo que trabalha além das emoções, que gosta de fechar laudo, entender mais sobre isso, ele vai conseguir fechar um laudo para você, ou vai conseguir, pelo menos, te orientar de uma forma mais sábia. Eu, por exemplo, as crianças que chegam para fechar laudo, eu já tenho a profissional, que era a neuropediatra Vanessa Dantas, maravilhosa. Então, todos a gente estava sempre conversando, como está a medicação, tá funcionando, não está? Só que ela foi embora, daí ela deixou a melhor amiga dela para mim, que é a Vanessa também. Então, eu sempre indico para a neuropediatra. Ela é nova, tem uma boa formação, então ela está sempre por dentro desse assunto e leva a minha palavra muito a sério, porque ela vê a criança uma vez, eu vejo a criança toda semana. Então, antes da mãe ir ao neuropediatra, eu sempre peço, leva lá um relatório, porque se você chegar só com a sua palavra, os médicos, eles vão duvidar, eles vão pedir outros exames, e isso vai demorar mais tempo. Então, quando chegar, não foi que eu sempre falei pra você, já chega com o relatório em mãos, porque quando eles vão falar, opa, pera, tem uma profissional, então eles vão ler ali, vão levar um pouco mais a sério na hora de fechar um diagnóstico. Por exemplo, quando já entra na grade de profissionais que nós trabalhamos, quando chega essa criança, ela vai com a médica, com a doutora Vanessa, ela já sabe de tudo. Porque eu já marquei uma reunião com essa médica, eu já passei todos o caso da criança, a estrutura familiar, o feedback da escola. Então, ela já chega lá totalmente amparada. Então, a profissional só vai pegar e vai falar, é isso mesmo, Emily, eu vou introduzir a medicação, você acompanha e vamos ver se realmente fecha ou não um laudo. Ou então já fecha na hora. Então é todo um processo multidisciplinar. Hoje eu tenho uma profissional, neuropsicopedagoga também, que faz só avaliação. Tenho a psicóloga também, que é sempre orientada, não conseguimos só a gente aqui transformar essa criança, precisamos de um acompanhamento um pouco mais intenso. Tem a psicóloga, então é um grupo de profissionais que a gente acolhe as crianças e tô sempre no pé das mães, porque as mães acabam esquecendo um pouco delas. E isso acaba interferindo no relacionamento. E essa bola vai crescendo. E hoje eu tô muito voltada também a amparar essas mães. Então tem algum atendimento com as mães. A gente entende ali todo o olhar cuidadoso com a criança, porque não é só com a criança, com a escola, que as mães precisam estar constantemente relembrando os professores do diagnóstico, da inclusão. E nisso, as mães acabam esquecendo do valor delas, do valor da família, do valor dela com o marido, e essas famílias acabam se quebrando. Então, é um ponto delicado. Sobre isso que nós vamos falar agora. Porque assim, pessoal, nós vemos que o relacionamento dentro de casa, filhos, mãe, filhos, pai, a esposa com o marido, tudo isso é mexido. Tudo isso é mexido quando o diagnóstico chega. E nisso, as mães, elas tendem a se fechar numa ostra, não é, Emily? Elas parecem que se fecham. Elas pegam aquela criança e se fecham. Esquecem de se cuidar, esquecem de cuidar do seu relacionamento, esquecem muitas vezes de cuidar dos demais filhos, né? E aí, isso acaba piorando a situação. Só que eu vejo, Emily, que isso acontece porque talvez assim é uma forma até de proteção dessas mães, né? Que elas precisam, na verdade, até eu acredito que de uma ajuda, de um auxílio de alguma forma, para elas saírem de dentro dessa bolha, né? Sim. Inclusive, postei essa semana sobre resiliência, né? Quando nós falamos sobre resiliência, é algo muito bonito, né? Nossa, olha que pessoa forte, passou por tudo isso. Mas, na verdade, quando chega o problema, a gente precisa entrar dentro deste problema para criar uma força e sair mais forte. Porque quando a gente deixa
chega esse problema, esse laudo, e a gente se fecha dentro dele, a gente não consegue passar para o próximo nível. E os próximos níveis são importantes, tanto para a família, porque daí com a família chega essa compreensão ali, você consegue aconselhar, direcionar, colocar limite na criança de forma mais fácil. E quando a família está ali fortificada, já mais forte, com a resiliência para o próximo nível, você consegue dominar qualquer lugar. Tanto a escola, você tem sua palavra tem força, tanto dentro da igreja, a criança não tá bem, vou sair, consigo direcionar os profissionais, mas para isso a gente precisa de pais e mães fortes. Porque quando a mãe se fecha dentro da ostra com o seu filho, ela vira vítima. E pessoas vítimas não conseguem ali ter um desenvolvimento e nem vencer grandes etapas. Então você precisa criar resiliência e se tornar mais forte através disso. E eu acho que a gente aqui fala com 2 mães que conseguiram e entenderam esse processo. Isso. E o que você aconselha para essas mães que chegam lá e você consegue entender que elas estão nessa ostra? O que você aconselha para essas mães? Não sei se de repente os pais participam também, como a Jaque falou, né? E a Pamela também. 70%, 80%, né, dos pais acabam deixando Sim. as mães meio que na mão, né? O que você fala, o que você aconselha, como funciona isso? Olha, quando essas mães, eu vejo que a mãe chega para atendimento e isso já vem ali uma ruptura dentro da família, né? Eu vejo que já não está muito legal. Eu tento diminuir o impacto causado pela palavra laudo. Laudo. Calma. E isso eu estou fazendo com todos que passam por mim. Calma. Isso daí é para você entender como funciona. Assim como é um laudo de autismo, TDAH. Hoje também temos aí muito em pauta os transtornos de personalidade, que é o narcisista, o borderline. Então, se todo mundo pegar um laudo e sair do consultório, meu Deus do céu, acabou minha vida. Poxa, a gente tá criando uma sociedade doente. E não é essa a minha intenção. A gente quer eu quero mudar essa questão para uma sociedade consciente. Então, olha, mãe, pegou o laudo, você não tá bem, primeiro, sofra seu luto ali. Sofra sua dor, chore, tenha seu momento, mas saia, enxugue suas lágrimas e entenda seu amor pelo seu filho. Entendeu? E daí a gente vai trabalhando pouco a pouco essa mãe, entendendo como tá o relacionamento dela, se tá um relacionamento, a gente traz o pai. Tem como agendar um diazinho com o pai? Vem, conversa com o pai. E isso é muito individual de cada família. Porque tem famílias que tudo bem, vamos pra cima, é isso, vamos tratar. Tem pais que não, tem pais que abandonam o barco no meio do caminho. Tem mães também, então às vezes... Então é delicado demais, é um caso muito individual, mas eu tento sempre, por trás da criança, quem é? São os avós, pais, mães, e fortificar essa pessoa, porque essa pessoa estando forte, tenho certeza que o meu pacientezinho ali, a criança que eu vou estar atendendo, também vai estar forte. Com certeza, e eu acredito que são muitas mães no limite, né? Elas estão no limite. Sim. Como que é pra você, Elis? O que você tem feito por você, né? Pelo seu casamento, pela sua família, porque a gente já sabe o que você faz pelo seu filho, o que você fez desde o início, correu atrás, buscou. Mas e a Elisângela? Como ela fica dentro dessa ostra? Ela já conseguiu sair da ostra? O que você fez? Como que tá sendo isso pra você? Bispa, então, a princípio eu estava dentro dessa ostra. Eu abandonei tudo, eu queria cuidar do Antônio, né? Era dedicação total e acabei negligenciando os outros filhos, marido, casa, tudo. Mas eu tive um apoio muito grande da Emily, que muitas vezes me deu uma puxadinha de orelha. E aí eu fui entendendo que não tinha como eu ajudar o Antônio se eu não estivesse bem. E aí eu acordei e comecei a retomar as atividades, não negligenciando o tratamento dele, mas fazendo as coisas que eu havia deixado de fazer anteriormente, né? Um exemplo é voltar às minhas atividades na igreja, porque eu ia ao culto, mas eu não fazia mais meus trabalhos na igreja. E isso foi muito bom para o Antônio,
né? Então, hoje, eu consigo dar toda a atenção que ele precisa, ajudá-lo nas atividades da escola, mas não negligenciando a mim ou ao restante da família. Então, nós precisamos dosar e fazer como a Emily falou, pegar aquilo aquele diagnóstico e pegar força para poder continuar. Porque uma mãe doente não vai conseguir ajudar o filho. Exatamente. E você, Pan? Como foi para você? Como a Pan recebeu tudo isso? Como a Pan está hoje e o que a Pan está fazendo por ela? Pelo casamento dela? Como tá sendo? Conta pra nós. Bispo, eu sempre falo que a gente está numa melhor fase do nosso casamento. Eu faço academia, nunca imaginei na minha vida fazer uma academia. E hoje eu tô lá, cuidando de mim, cuidando da minha saúde, cuidando da minha alimentação. E realmente foi o que ela falou. No início a gente fica mesmo, a gente só quer resolver, né? A gente quer ir atrás. Mas depois a gente, eu realmente preciso estar bem para ele, né? Por eles, né? Então, eu falo pro meu marido, vamos fazer o seguinte, vamos combinar? Todo final de semana a gente vai sair, tá bom? Uma semana sim, outra semana não tem problema, se vacilar. Mas esse tempo vai ser para nós. Ele falou, tá bom, e a gente sai. Aí o Isaac, né, que tem 16 anos, ele fala, aí sim, hein? Vai mesmo. E ele ajuda também, fica com o irmão. Então, a gente acaba nutrindo o casamento, né, também. E é muito importante isso que você falou agora, né? Desse tempinho que você tem aí com o Roberto. Inclusive, às vezes compartilha, né? Desses momentos a dois mesmo, porque todo casal precisa, né? Para nutrir esse sentimento, para que não haja esse desgaste. E além disso, hoje você estuda, né, Pan? Sim. Fala um pouquinho do que você está fazendo. Acho que tem até a ver, né, com todo esse assunto, né? Eu tô no último ano de psicanálise e agora eu tô fazendo pós em autismo, que eu acho muito importante, e o ano que vem eu também já quero ingressar numa faculdade que eu achava que era impossível, né, de psicologia. Muito bom, Pan. E isso também é para nós e vocês aí de casa verem que após o diagnóstico, né, o laudo, como a Emily disse, existe vida, né? Você passa por um processo ali um pouquinho desafiador, né, até que as coisas se ajustem, mas depois a vida segue, né, Elis? Então, a Pan, a Elis, né, estavam dizendo que conseguem hoje administrar melhor o tempo, né, se cuidando, indo para academia, estudando, fazendo uma faculdade, trabalhando. Então, assim, realmente busque ajuda para que você desfrute também desse tempo, né, que é muito importante para todas nós mulheres, né, mães e principalmente no nosso tema de hoje, né, mães atípicas. Pessoal, agora nós queremos tratar um assunto que também é pouco falado e não menos importante do que falar das crianças. Nós falamos das crianças, como que descobriu, como que foi laudado, nós falamos dessas mães, como que elas estão agindo com elas mesmas, estão se cuidando, como está cuidando do casamento. Só que agora eu quero falar de algo assim muito sério, que é sobre elas descobrirem quem elas são, né? Descobrir que existiu, de repente, depois de entender a situação das crianças, dos seus filhos, o diagnóstico tardio. O diagnóstico tardio que agora, só depois de casada, depois que entendeu o que aconteceu com o filho, que descobriu que você também, né, Pan, assim como a Elis, recebeu também um diagnóstico. Conta pra nós, como foi isso? Foi libertador. Eu já começo dizendo que é uma parte, né? Você descobre a sua identidade. Na verdade, você recalcula a rota e você fala assim, cara, eu já era assim, né? Eu tinha dificuldade na escola de me socializar. Minha mãe tinha que me buscar todos os dias. Era todos os dias ela tinha que me buscar
na sala de aula. Eu chorando, com crise de ansiedade, e a professora achava que era birra. Tinha umas professoras que não gostavam de mim. Então, elas achavam que eu não gostava delas, e elas também não tinham muita paciência, e ela ia me buscar. E fui crescendo assim, e sofrendo muito, né? Porque a gente sofre, porque a gente cresce com apelidos, né? Ai, menina chorona. Ai, menina chora por tudo. Ai, de repente ela tá aqui, daqui a pouco ela se isola, sabe? E aí eu fui criando isso em mim, sabe? Com essas características. E depois eu descobri, eu falei, gente, mas é o meu jeito. Eu sou assim, né? Aí foi quando eu fiz a avaliação neuropsicológica e foi libertador. E foi que eu me descobri. E realmente hoje é engraçado que quando a minha irmã vai lá em casa, ela fala assim, a gente começa a conversar tudo. Aí daqui a pouco ela fala, a bateria social da Pamela já foi, né? Porque eu começo a ficar quietinha e tal. Eu não, mas eu já tô te ouvindo. Então hoje eu tenho o apoio da minha família também, mas é libertador. Quando eu falei pra vocês, né, que eu achava que era impossível encarar uma faculdade, era justamente por isso. Entendi. E depois do meu diagnóstico, eu falei, não, agora o que eu vou fazer com esse diagnóstico, né? Ou eu me torno vítima, ou eu bola pra frente, né? E eu falei, não é tarde, nunca é tarde para ir atrás dos nossos sonhos, então eu vou. Muito importante isso que você colocou, vítima. Porque hoje nós vemos que muitas pessoas, e nós falamos sobre isso, quando elas descobrem o diagnóstico ou do filho ou dela mesma, muitas das pessoas, claro, não são todas, mas a maioria das pessoas acabam se vitimizando, né? Então, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem dar o próximo passo, por quê? Porque elas estão na posição de vítima. E como é importante sair disso e entender que sim, ela vai conseguir, ela vai chegar lá, ela vai alcançar, só que para isso, realmente, ela precisa ter um encontro com ela mesma, né? E vou falar uma coisa para vocês. Há alguns anos atrás, uns 10 anos, eu creio, 15 anos, não me lembro, e eu preciso falar isso aqui porque é muito importante. Eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, há anos atrás, ainda hoje pensam da mesma forma. Nós, enquanto cristãos, em algum momento da nossa vida, a gente tem a mania, o costume, o hábito ou o mau hábito de espiritualizar muitas coisas, né? E aquela pessoa é assim, é maligno, é demônio, é não sei o quê, e a gente não busca, na verdade, entender o que é aquilo. Eu demorei muitos anos para entender sobre essa situação, sobre laudar uma pessoa, quem ela é, como ela é, o que está acontecendo. E nós vemos isso também com as crianças. Muitas vezes nós víamos crianças, é mal criado, é sem educação, não tem educação. E assim são as pessoas mais adultas, né? Mulheres que a gente tratava, não, isso aí tem que orar e tem que expulsar, tem que orar, tem que fazer tratamento, não é possível. E hoje, né, graças a Deus que o Senhor assim abriu a nossa mente, nós entendemos a atenção que essa pessoa precisa, o cuidado que essa pessoa precisa. Agora pensem vocês, se descobre que o filho tem autismo, né? E de repente você também recebe um laudo, né? E como fica isso agora? Mas a Pamela fez algo incrível. Ela não se vitimizou e ela falou: uau, isso foi libertador. E eu acho que é isso, né, Pam? Isso que precisa acontecer, né? Nós precisamos nos libertar dos nossos fantasmas, sim, não é? Porque eu cresci também justamente por isso, da minha mãe buscar todos os dias. Ela colocou na minha cabeça, você não gosta de estudar. Então, eu já não gosto de estudar mesmo, então eu cresci com isso. Então, depois do meu diagnóstico, eu falei, quer saber? Eu vou estudar, porque eu gosto de estudar. E você, Elis, conta pra nós, como foi descobrir, né, depois de adulta, depois de casada? E outra coisa, na sua infância, alguém na sua casa percebeu alguma coisa? Assim como para Pam foi libertador,
porque eu me sentia esquisita, né? Na escola eu era esquisita, eu sempre falei que eu nunca fui de muitos amigos, muitas amigas, então era 2, 3 no máximo, e via aquelas outras pessoas da minha idade com aquela multidão de amigos, né? E eu não entendia por que eu era diferente. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, ufa, entendi agora o que está acontecendo. E na minha infância, a primeira pessoa que detectou que poderia haver algo diferente em mim foi meu pai. Quando eu tinha 10 meses, meu pai me levou ao pediatra, o Dr. Demerval, e falou assim, minha filha é cega e surda. Aí o médico, mas pra que? Você é doido? Ele falou, ela não brinca, ela não olha, porque ele conta que eu chegava, né? Ele chegava em casa, eu tava no berço e ele lá com o chocalhinho, e o neném do papai, eu lá. Eu não olhava, eu não me mexia, eu não falava, eu nada. E na cabeça dele era esse o problema. Aí ele levou pro médico, o médico falou que não era nada e ninguém mais falou do assunto. E após o diagnóstico, que assim, depois que o Antônio foi diagnosticado, o médico falou, alguém na sua família tem. E aí eu fui fazer, né, a pesquisa e aí fui diagnosticada também. Comecei a conversar com a minha família. E aí é interessante como a gente percebe que já tinha, né, os indícios, porém não se falava na época, né? Então a minha família conta que eu sentava e ficava rodando os pés, né? E nem tinha um pessoal conversando e eu lá no meu mundo rodando os pés, que eu era muito quieta. Então, assim, eles falam, ai, que bonitinha, vai ser bailarina porque roda o pé. Olha, que amor de criança, não dá trabalho. Mas é porque eu tava no meu mundo. Na escola tive também algumas dificuldades, porém, como na minha época não se falava dessas coisas, eu procurei me adequar ao considerado normal. Então, assim, enquanto as outras pessoas estudavam num determinado momento, eu tinha que me matar de estudar, porque minha concentração era, né? Eu tava na sala de aula, passava uma borboleta, eu esquecia da professora e tava olhando pra borboleta. Então eu tive que me adequar a voltar a atenção pra professora, a saber o que e quando fazer as coisas, e eu acho que isso também me ajudou a olhar pro Antônio, se eu conseguir, você também consegue. Né? Então foi muito assim libertador para mim e também para eu saber trabalhar com meu filho e entender que o diagnóstico dele não limitou ele porque não me limitou, né? Hoje, né, isso não me afetou porque eu sei que eu consegui, né? E eu fiz muitas coisas antes disso e depois do diagnóstico eu fiz muito mais e eu continuo fazendo. Então acho que isso é importante. Emily, diante disso, né, você vê que as meninas, elas descobriram, receberam esse diagnóstico tardio, mas elas conseguiram avançar, conseguiram passar por cima. Eu queria que você deixasse para nós já estamos assim caminhando para finalizar o nosso programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães, não com relação aos seus filhos, porque nós já falamos a respeito disso, nós entendemos que não adianta só o psicólogo, não adianta o neuro, é todo um conjunto de coisas, né? É todo um conjunto ali de situações. Mas eu queria que você deixasse algo para essas mães, né, essas mulheres. Eu queria que você desse um recado para elas. Por quê? Para que elas despertassem, né? Para que elas acordassem que não é só sobre os filhos, porque elas estão... Claro que, infelizmente, nós temos mães, né, que estão meio que deixando o filho e acham que não tem mais jeito, né? Diferente das meninas aqui. Mas tem aquelas mães que esqueceram delas. Ou essas mães que tem esse diagnóstico, porque eu acho que acaba ficando até mais complicado, porque não é apenas uma mãe atípica com um filho atípico, mas é uma mãe atípica que tem um diagnóstico, né, Jaque? Aí, meu Deus, como que é para ela, se ela já tem a situação do pai meio que não aceitar o filho, como que ele vai aceitar agora uma esposa com diagnóstico?
Olha, tirando agora as palavras direcionadas às mães, agora eu quero falar de mulher para mulher. Eu acho que o puerpério, ele já é algo que convida as mães, as mulheres, a entender que vem algo novo aí. E quando vocês que tiveram um laudo tardio, né, também vamos entender que o autismo antes não era tão estudado como é hoje em dia, nem as questões dos testes neuropsicológicos. Mas usar isso ao favor de vocês é muito mais fácil porque vocês já são adultas e conscientes das tomadas de decisões de vocês. E isso é muito mais fácil de trabalhar do que com uma criança que ainda não tem essa racionalidade de entender os motivos das responsabilidades que temos. A mãe, quando ela abandona-se, é muito simples. Quando você se olha no espelho e você não consegue se ver linda, independente de, pode parar. Tem algo em você que não está se preenchendo. Essa mãe precisa parar, não nos cuidados com os filhos, mas parar com ela, para entender onde que foi que ela deixou todos os cacos delas para trás. Tem uma coisa que eu uso com as mães, que eu acho que você pode até usar na igreja, que a mãe, ela é como fosse um girassol, que quando aconteceu isso com meu filho, eu arranco um pedacinho. Aconteceu isso com meu marido, eu arranco um pedacinho. Depois você vai ver, você tá sem pétala nenhuma, você só ficou com a cabecinha. Então, se você perdeu todas as suas pétalas no meio do caminho, é hora de tentar florescer de novo. E isso é algo individual. Eu não tenho uma palavra específica para falar para cada mãe, porque ela vai precisar encontrar qual é a palavra que ela deixou no meio desse caminho. Então, mães, se vocês mulheres, se vocês deixaram essas pétalas no meio do caminho de vocês, é hora de vocês pararem e voltarem a florescer. Vocês estando bem, eu tenho certeza que o marido de vocês vai estar ótimo, feliz com vocês, os filhos de vocês felizes por ter uma mãe bem. Encontrem as pétalas que vocês deixaram no meio do caminho, acho que essa é a palavra, já que eu não posso ser específica com ninguém. Pessoal, que programa enriquecedor! Como é bom, né, se antenar sobre assuntos tão importantes, tão pautáveis hoje. Eu aprendi muito aqui, né? Fui muito edificada também com a história das meninas. E vocês que estão aí, prestem atenção em tudo que foi falado, seja para um diagnóstico de um filho, né, de um sobrinho, né? Tenha cuidado, tenha empatia. Quando você perceber algo, de repente alguns pais não estão tão atentos, mas tenha cuidado ao falar, né? De repente direcionar esses pais para buscarem uma ajuda. E você que de repente também, como as meninas falaram aqui, desde a infância, né, na vida adulta, tantas coisas implicam no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, e pode ser que por trás disso tenha algo, né? Então busque também ajuda profissional, né? Compartilhe com alguém que possa te orientar. Nós temos aqui a Emily também, segue a Emily no Instagram, né? Procura alguém que te ajude a ter mais clareza e facilite, né, a sua vida, como as meninas disseram, é libertador e nós precisamos, né, ter essa vida leve, ainda que diante de um laudo, de um diagnóstico, a gente precisa ter leveza, a gente precisa continuar, realizar os nossos sonhos, avançar, não é mesmo? E eu fico por aqui, quero agradecer a Pamela pela presença, muito obrigada. Quero agradecer também a Elis. Elis, obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história. A Emily, né, pela profissional, por tudo aquilo que ela falou aqui para nós. Agradecer a minha sogra e parabenizar também, né, porque, gente, tem sido um sucesso o programa. Ela tem mandado muito bem nas apresentações, né, tem fluído assim de uma forma tão linda. Então, parabéns, sogra, pelo seu empenho, pela sua dedicação e por ter feito acontecer, né, um desejo do seu coração e do coração de Deus. Nora, obrigada. E você também, né, porque você faz parte do programa Shema. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu amei receber vocês, meninas. Parabéns pela história linda de vocês, pela história linda da família de vocês. Se você conhece alguma mulher que precisa assistir esse programa, manda para ela, compartilha. Vai lá, YouTube, programa Shema, aciona o sininho, se inscreve, curte, deixa um comentário. Tem muita gente deixando comentário, né, Nora? Nossa, gente, cada comentário lindo que aquece o nosso coração. E olha só, se você quiser que nós
vamos trazer alguém aqui. Tem o Shema na Mesa, Talento em Movimento e o Shema Minha História. Coloca lá para nós, escreve lá o nome da pessoa e quem sabe você não é o próximo a sentar aqui na nossa mesa. Eu conto com você, te espero lá. Shema na Mesa.